Glória a Deus. Então, hoje nós estamos no Sem Filtro e é uma janela para o passado, porque hoje a gente vai conhecer a sua vida, conhecer a sua pessoa. Eu queria saber, onde você nasceu? Eu nasci em Recife e morava em Casa Amarela. Glória a Deus. Quantos anos você tem, Marli, de conversão? Eu vou fazer 13 anos no dia 22 de agosto desse ano. Qual a sua igreja atual, a sua denominação, a qual a senhora serve a Deus? Assembleia de Deus de Bela em Geneve. Geneve. Parabéns. Então nós vamos entrar com o nosso tema do programa, com a nossa entrevistada desse dia do nosso programa Sem Filtro. Você que está aí do outro lado, um abraço para você, para a sua casa. E o tema é bruxaria, né? Qual é a religião que a dona Marli praticava antes de vir para a igreja? Minha mãe criou a gente na religião católica, mas aí, depois que eu fui crescendo, eu escolhi o espiritismo. Então, eu comecei a colocar cartas, colocava tarô e me envolvi em várias coisas. Então, a senhora vivia no ocultismo? No ocultismo, várias coisas do ocultismo. Antes de a senhora chegar na igreja, a senhora praticava o ocultismo. Você ganhava dinheiro com isso? Muito dinheiro. O ocultismo dá dinheiro? Dá dinheiro. As pessoas têm fé. As pessoas têm fé, as pessoas procuram, muito a pessoa que é espírita. Tudo na intenção de fazer o mal, de querer marido dos outros. Sempre querendo o mal da pessoa. Marido dos outros. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora gostaria de fazer uma macumba para alguém, né? E esse programa Sem Filtro é justamente para dizer para você que tem esse coração, que já fez também, que o Senhor Jesus tem um poder bem maior para a pessoa ser feliz, não é isso? Com certeza. Jesus Cristo, ele tem o poder da libertação. Então, uma pessoa que faz um mal, ao meu ver, né? Cleia falando, uma pessoa que faz um mal para outra, a pessoa que acende vela, a pessoa que já procura um bruxo, assim como você era uma ex-bruxa, ela já tem má intenção. Já tem má intenção. Para morte. Só procura para desgraçar a vida do outro. Para desgraçar a vida do outro, ou quando quer um amor, quando quer alguém dos outros mesmo. Sempre é um amor que não é correspondido. Um homem casado, e quer aquele homem, quer alguma coisa, sempre procura mais para o lado do mal. Então quem procura magia negra é sempre alguém que quer algo que não é seu. Algo que não é seu, com certeza. Algo que não é seu. E paga por isso. Paga. Uma combedia tanto e eles pagam mesmo. E quando você fazia... E quando você fazia essas bruxarias, dava dinheiro? Sim, dava dinheiro. Então tem muitos bruxos aí ganhando dinheiro das pessoas. Vivendo disso, né? Sim, com certeza. Que vivem disso. Que vive disso. Você é uma pessoa que vivia disso. Vivia, botava carta, né? Fazia uns trabalhos não tão pesados. Quando era um trabalho assim, mais pesado, não para matar ninguém, nem para coisa desse tipo. Mas no amor, emprego. Mas era bruxaria, era feitiço. Mas era mal, todo jeito era mal, né? Era o mal, né? É o mal, né? Quantas pessoas aí não estão acorrentadas, né? Várias pessoas. Quantas pessoas não estão? Muitas pessoas. Que depende, acredita na mãe de santo, no pai de santo, e muitas das vezes aquele mãe de santo, pai de santo, faz trabalho contrário para ele. Como o dinheiro dele, nada daquilo faz. Com certeza. É um vício. É um vício. Aí vem, pega o dinheiro da pessoa dizendo que vai fazer e não faz nada. Aí vê se a lua está nova, se a lua está cheia, inventa logo a posição da lua, que é para pegar logo aquele dinheiro mais rápido. Para pegar o dinheiro. Aí no dia a pessoa, se a lua está nova, ele diz, tem que fazer agora no tempo da lua nova. Sim. E a pessoa enlouquece e arruma aquele dinheiro. Então eu digo para você. Então as pessoas que procuram esse tipo de serviço, ela pode ser iludida. Pode ser iludida. O demônio, ele é ilusionista, ele ilude as pessoas. A terceira pergunta é, as pessoas acreditavam assim na senhora, no seu serviço? Sim, acreditavam muito. Eles tinham fé que se te desse um dinheiro na mão, sim, acreditavam. Alguém ia sair do trabalho, alguém ia deixar o marido, alguém ia perder alguma coisa, alguém voltaria para o amor, né? Que eu acho que é o mais sentimental, né, talvez. Ou vai ficar rico, né? O povo procura muito na área sentimental. Na área sentimental, o povo procura muito fazer trabalho nessa área sentimental. E existe macumba assim, a pessoa te procurava assim, quero ser rico, por exemplo. Quero ganhar dinheiro.
Existe? Não, existe assim, às vezes ele queria, se ele era negociante, queria melhorar naquela área de serviço, sim. Ah, sim, quem era empresário? Empresário, trabalhei aqui mesmo na Suíça para várias pessoas empresárias. Fazia banho na loja, vela. Fazia banho, fazia defumação. E era esse... várias pessoas. E eles acreditavam. Acreditavam naquele serviço do bruxo que ia lá fazer. A quarta pergunta que eu tenho nesse sem filtro aqui, e o nosso tema é bruxaria. E eu tô com uma ex-bruxa, ela se converteu para a graça de Deus. Você que é crente, que está vendo sem filtro agora, glorifica a Deus, né? Glorifique a Deus pela vida da dona Marli, porque antigamente ela fazia esse tipo de consulta às pessoas, ela trabalhava e ganhava dinheiro por isso, que é essa que é a pergunta aqui, e ganhava muito dinheiro. Eu jogava búzio, jogava carta, jogava tarô, jogava palito de fósforo, dominó, tudo. Aquelas conchinhas do mar, tudo se transformava em jogo na minha mão. Sim, e revelava o inimigo. E revelava as coisas das pessoas, e as pessoas diziam que davam certo, né? Sim. Como foi a sua conversão? Que é esse ponto assim, eu gostaria que a senhora nos explicasse assim, como foi a sua vinda para a igreja? Porque como a senhora tinha um mundo totalmente de trevas, né? E como foi essa conversão? Foi fácil? A senhora aceitou Jesus? Quem te trouxe para Jesus? Como foi? Eu fico curiosa assim em saber, e eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo esse programa do Sem Filtro também, que deve estar curioso, como uma bruxa veio parar aqui, né? É ex-bruxa, porque agora ela tem um outro espírito sobre ela, que é o Espírito Santo de Deus, com certeza. Sim, eu mesmo sendo cartomante, mas eu espírita, eu sempre ia na igreja, porque eu ganhei meu marido para Jesus, né? Eu dizia a ele que fosse para a igreja, que um dia eu ia ser crente. Eu tinha essa convicção comigo. Porque eu fazia tudo aquilo ali, porque era dinheiro fácil que eu ganhava. Eu cheguei aqui na Suíça e eu fui trabalhar lá como cartomante e achei fácil ganhar aquele dinheiro e não procurei outro emprego. Então, eu coloquei meu marido, mandei ele para a igreja, ele foi, ficou lá e ficou na Universal. E eu dizia a ele, olha por mim que um dia eu vou ser crente. Então, depois de mais ou menos 8 anos, meu filho estava aqui na Suíça e me convidou para ir na igreja, que ele ia Assembleia de Deus, lá em Buxé, e eu fui. E ele dizia, mãe, aceite Jesus, porque isso que a senhora faz é coisa do demônio. Eu digo, olha, se eu ver Jesus falar comigo, ou o Espírito Santo, ou Deus, nesse dia eu dou um sim para ele. Então eu cheguei na igreja e naquele dia eu sentei lá perto do último banco. Porque eu dizia, se esse povo ficar fazendo convite para mim, esses crentes, daqui mesmo eu vou embora. Na tua concepção, se todo mundo te convidasse para aceitar Jesus, você não ia aceitar. Porque eu colocava carta e eu até gostava daquilo que eu fazia, porque ganhava dinheiro fácil. Estava sempre bem arrumadinha, com dinheiro fácil, com tudo. Então eu não tinha ideia de ser crente. Que era o seu trabalho também, né? Quando eu tiver velha que eu vou ser crente, isso na minha cabeça. Muita gente pensa assim, pensa errado. De aceitar Jesus na velhice, muitas vezes não dá nem tempo. Então, eu vi o pastor começou a pregar Gideão os 300. E naquele momento que ele começou a pregar Gideão os 300, o meu olho colou. E eu pensei que tinha ficado cega, tentando abrir meu olho e não conseguia. Então eu senti algo muito alto assim na minha frente, uma coisa muito grande. E eu ouvi uma voz dizer, olha, eu cuido de você, deixe tudo isso que você faz e siga-me. E eu dizia, quem está falando comigo? E aquela voz disse, aqui é o dono dessa casa. E eu digo, mas aqui tanta gente sabe que eu sou cartomante, eu mesmo nessa igreja, e vão me criticar. E aquela voz disse, daquele que fizer um ai de você. Então aquela voz disse a mim que eu não cuidava de tanta gente, mas não cuidava de mim mesmo. E que aqueles dons ele tinha até me dado, mas o meu adversário levou para o lado dele. Então ele estava me fazendo um convite para eu dar um sim lá na frente. Porque tudo que era ligado na terra seria ligado no céu. E naquele momento ele ia cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Ia cuidar até daquelas pessoas que eu vivia cuidando. Porque tinha umas pessoas
que me pagava todo mês para eu estar dizendo as cartas para ele, dizendo como era que estava as coisas. Eram seus clientes. Eram meus clientes, fiel. alguns clientes fiel, assim, que todo Sim. mês me pagava X para eu estar dizendo. Só quando esse povo precisar, você ore, peça em oração que eu faço. E todos os dias de igreja, você venha para a igreja, porque você vai se alimentar da minha palavra para poder você sair dessa situação que você se encontra. Então, eu fiz isso aí. Cheguei em casa, meu filho deu fim a tudo junto comigo e meu marido. A tudo aquilo, era Todo o seu era material de perfume que eu trabalho. ganhei, consagrava os orixá, aqueles perfumes, ouro, prata, bijuteria, estátua, tudo. Meus netos tinham chegado, fazia um mês de Brasil, tinha levado 2 malas de incenso, de tudo que era coisa que eu ia vender. Então aquilo ali foi tudo jogado fora. Meu filho jogou tudo fora, meu filho George, que também é evangélico, mora aí no Brasil, jogou tudo aquilo fora. E eu fiquei caminhando para a igreja. E fiquei pedindo força para Deus para que não voltasse atrás, não desistisse. Porque, na verdade, a gente fica assim com aquele medo que não vai conseguir pagar as coisas, porque a gente já tinha uma vida programada naquele dinheiro que eu ganhava, mas que Deus me ajudou e não fiquei devendo nada para ninguém, consegui ter minha vida normal. Tudo bem que muitas lutas se levantam, mas Deus dá força a gente, dá graça, e a gente vai vencendo cada uma. Eu fui vencendo e estou na igreja até hoje, e o inimigo ele não pôde comigo, porque eu me firmei em Jesus e o inimigo ele desistiu de mim, ele viu que eu não ia desistir de Jesus. Glória a Deus. E então ele desistiu de mim. Então foi uma conversão espontânea mesmo, foi uma conversão verdadeira. Eu decidi servir esse Jesus, porque quando eu vi aquela voz meiga, aquela Sim. voz suave, O próprio Cristo. aquela voz meiga, suave, eu senti que eu podia ter todas as coisas. Eu senti uma paz tão grande de espírito que só mesmo quem já passou por aquilo ali para saber como é tudo aquilo ali. Então eu digo, é esse Jesus. E às vezes eu caminhando, 1 ano, 2 anos, eu ainda às vezes pensava até em desistir, mas eu dizia não. Quando eu me lembrava daquela voz que falou comigo, eu dizia não. Vinha logo aquela voz que falou comigo. A voz vinha na sua cabeça. Vinha na minha cabeça Dizendo. aquela voz que falou comigo, eu dizia não. Esse Jesus aí é maior, é grande, é poderoso. Glória a Deus. Depois eu acordei na minha mente assim, poxa, quando a gente vai numa sessão espírita, quando os espíritos descem maior do que Deus, ninguém. Ele dia eu estava fazendo papel de besta, depois eu vi que eu estava fazendo papel de besta. Eu imagino. Que o diabo ele não pode nada, ele não tem nem a chave da casa dele. Verdade. Só que eu tinha muita clientela nessa Geneve aqui de todo lado. Era cliente de Portugal, atendia por telefone, era França, era mundial. Londres, então eu já estava internacional. Sim. E quando eu vim para a Suíça, eu digo, eu quero pegar, eu não vim para trabalhar, eu não vim para fazer homenagem, eu não vim para trabalhar, nem para morar. Eu digo, eu vou para a Suíça só no intuito de pegar um renome internacional para ficar famosa lá no Sim. Brasil. Porque muitas pessoas que eu trabalhava, que eram pessoas ricas, de classe média e classe rica, dizia, vá para a Europa pegar um renome internacional, que é muito importante quando você voltar aqui no Brasil. Então eu vim pegar esse renome e, graças a Deus, não cheguei a pegar esse renome. Que Deus fez uma outra. Porque Deus mudou o meu cativeiro. Graças Então a esse Deus. renome aí eu nem peguei, nem quero pegar nunca mais. Amém. Louvado seja Cristo. Eu estou aqui, mas eu estou glorificando a Deus por esse testemunho, né? Porque ninguém pregou, né? Você foi para a igreja, o seu filho dizia, mas o seu coração estava endurecido. E você ouviu uma voz na igreja, o pastor estava pregando os 300 gideões, não é isso? De uns 300. E você disse, é agora, é a minha hora, eu vou me libertar Porque de tudo isso. quando eu cheguei na Suíça, eu ganhava todo dinheiro, o povo me levava para restaurante, eu almoçava em restaurante, eu tomava café em restaurante, eu jantava em restaurante. E ia para os hotéis botar carta, era carro para lá, carro para cá.
Então era uma vida que eu acho que qualquer pessoa até gostaria, mas eu não sabia que o diabo estava por trás daquilo tudo. Eu ainda estava como inocente. Não sabia que o diabo estava por trás daquilo tudo. Então, lá no Brasil, o povo fazia aniversário e eu bancava as bebidas, fazia festa. Eu achava que tudo aquilo era muito bom, era muito divertido. Mas com dinheiro da bruxaria. Era tudo com dinheiro de carta, com dinheiro de bruxaria. Fazia várias viagens. Então, eu até pensei que se fosse servir Jesus, não ia fazer tanta viagem. Mas Jesus é tão bom que eu mesmo sem trabalho agora, sem salário, sem emprego, ainda consigo fazer várias viagens dentro da Europa, pro Brasil. Deus honrou. Deus tem me honrado. Glória a Deus. E eu queria fazer a quinta pergunta, que é da conversão, me mexeu muito comigo, assim, porque a gente sabe que é Deus, né? Porque como uma pessoa já está acostumada, já servia... Mais de 30 anos botando carro. Mais de 30 anos. Não é fácil. A gente sabe que a mão potente de Deus, ele liberta essas pessoas que estão cativas e aprisionadas na magia negra, né? Na igreja, quando você veio para o seio da igreja, as pessoas, você encontrou alguém que se consultou contigo sendo crente? Existem pessoas crentes que se consultavam com o bruxo? Existe? Teve pessoas que tinham ido se consultar comigo, só quando foi se consultar comigo eu não conseguia ver nada. E olha que as cartas que eu botava, o povo dizia que eu botava bem, via tudo, acontecia tudo imediato, mas essas pessoas que eram crentes, eu não conseguia ver nada. E eu dizia para essas pessoas, mas se você tem um Deus, se você está na igreja, você tem que confiar em Deus. Eu estou colocando essas cartas para ganhar dinheiro. Então você, eu não estou conseguindo ver nada. Então era muito comum as pessoas da igreja muitas pessoas que vão vir ser atendidas. E consulta cartomante, consulta signo, consulta tantas outras coisas. Então isso é um perigo, não faça isso não. Deposite sua fé naquele que tudo pode. Mas a gente está falando de crente. Era crente da igreja mesmo. Era crente da igreja. De Tá várias vendo? igrejas assim que me procuravam para botar cartas. É um perigo, né? Imagina, É um perigo. nós temos uma igreja, nós somos pastores, e de repente alguém está chorando, né? Triste, abatido na igreja, ou se não acorrentado, ou às vezes até possesso mesmo, a gente não sabe por quê. É por causa desse tipo de aliança. Procura, que é tanto aqui como no Brasil, procura. eu também já vi pessoas crentes procurar macumbeiro também no Brasil. Meu Deus, já pensou alguém que já está na luz procurar as trevas? Isso choca, né? Pessoas que, Isso confunde, né? Confunde o todo, né? Porque a pessoa está aqui, a pessoa está ali, a pessoa está lá, a pessoa não tem nem Deus e nem o diabo, o né? diabo fica confuso. Fica confuso, é uma confusão. Na sua opinião, depois de tantos anos servindo o inimigo, né? Sim. Vamos falar assim. Diabo. Quando a senhora veio para a igreja, quando a senhora se converteu, a senhora acha que a igreja honra a Deus como deve ser? Olha, muita gente honra a Deus, também muitos não honram, porque quando a gente coloca carta, quando a gente trabalha com espiritismo, que sempre todo mês tem festa para um espírito daquele. Então quando é a mãe de santo, o pai de santo pede uma oferenda, eles dão o melhor uísque, dão o melhor vinho, dão tudo melhor. E os crentes não fazem dessa forma. Os crentes muitas das vezes, quando pede oferta, vai dar aquelas moedinhas, em vez de dar um dinheiro maior, ele dá uma moedinha. Quando tem festa em igreja, uns ajudam e muitos não ajudam, ainda criticam. Sim. Mas quando é no espiritismo, todos aqueles que frequentam um salão, todos aqueles que frequentam um cartomante, se ele for fazer uma festa, eles procuram dar o melhor. Porque ele achando que dando o melhor, seja lá para qualquer orixá desse, ele também vai ganhar o melhor. É como se a fé é muito depositada aí do lado do demônio. O demônio ganha muita oferenda, e oferenda boa. E você viu essa diferença muito grande. Já do lado evangélico, o povo quer botar moeda, o povo quando tem festa não quer colaborar como deveria colaborar. O povo quer logo dizer que o pastor quer aquele dinheiro para comprar carro, para fazer viagem, para andar em primeira classe em avião. Ele sempre não está contente. Nunca está contente. Então, quando você veio da bruxaria para o reino de Deus, você sentiu essa diferença. Eu senti essa diferença e eu sempre falo. Quando eu estou nas igrejas, eu sempre procuro falar para o povo. Para honrar Deus. Para honrar Deus, porque o
o povo do diabo, ele honra muito bem o diabo mesmo. E se consagra de verdade, né? Tem gente que, por exemplo, eu lidero várias igrejas, como você sabe. Você já me conhece há muitos anos. E a gente lidera várias igrejas, vários grupos diferentes. E sempre eu coloco jejum, consagração. E aí tem muita gente que não consegue se consagrar. Isso no meio que você trabalhava antes não existe. Tinha que se consagrar mesmo ao mal. O povo tem o maior respeito. Quando eles vão fazer um trabalho de bruxaria, se é casado, ele não faz sexo com o marido. Isso aí eles têm esse respeito. Têm esse respeito. Tudo que tem que fazer, eles fazem com o maior respeito. Entendi. Eles são fiéis ao inimigo. Ao inimigo. Essa é uma grande diferença que Essa é uma grande diferença do crente para o não crente. O crente para o não crente. Para o espírito, assim, para as pessoas que gostam da espiritualidade. É. Eles são fiéis em tudo. E se falar, tá lá na hora. Não tem desculpa de que ele vai emprestar, vai fazer vai mover para atender o diabo, digamos assim. Com certeza. Né? Se for fazer uma festa, eles procuram dar o melhor. Se ele não tiver, ele arruma emprestado. Mas ele vai honrar. Compra fiado, ele compra no cartão, ele faz alguma coisa, mas ele honra. Qual a diferença, então, da oferenda do diabo para a oferta a Deus? Porque a gente já está dando, assim, um parecer total. Mas a gente sente que é diferente. Por exemplo, eu faço vários eventos. E quando eu faço o evento para levantar fundo para a África, o meu corpo vai lá embaixo. Não é isso? Eu faço assim. E várias pessoas me ajudam e tudo. E a gente tem que fazer uma festa bem grande. Se movimentar o quartel todo da igreja. E às vezes a oferta que dá para esse tipo de evento, que até eu mesmo faço com várias igrejas, é bem pouco do que eu gostaria que desse para lançar o projeto que foi alcançar o teto maior. Nunca chega ao teto maior. Mas então, se o inimigo lançasse qualquer projeto, com certeza ele iria depassar. Com certeza ia ser bem maior. Ia ser bem maior. Porque as pessoas não gostam tanto para fazer essa festa, só pedindo. Porque quando eu era cartomante, muitas das vezes as pessoas diziam, tá aí 100 francos aqui na Suíça para você acender uma vela para mim. 100 francos até agora ainda é muito dinheiro. Com certeza. Porque se colocar pro Brasil dá 530. E ele me dava brincando 100 francos para acender uma vela. E nem sabia, nem ia ter certeza que eu ia acender aquela vela, mas eu era tão honesta que eu acendia mesmo. Sim, mas tem muitos que nem acendem. Que nem acende. Que nem acende aquela vela. Então o inimigo tá aí para iludir, né? Mesmo. Que eu pedisse, e eu fazia. O que eu pedisse, se eu fosse fazer alguma coisa, eles com certeza ajudavam. Verdade. Você tem convicção, para as pessoas que estão aí do outro lado nos assistindo no Sem Filtro, porque só quem pode falar desse mundo de bruxaria é quem vive lá ou quem já viveu. Então você já viveu e você pode dizer. Hoje nós estamos, graças a Deus, dentro da igreja. Você já está salva. O Espírito Santo, né, que guia a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Você decidiu pela sua conversão. Você tem convicção, né, da sua salvação. E isso é verdade. Você sente que você é salvo. Porque às vezes tem pessoas que querem ser libertas. Pode ser que um bruxo, um macumbeiro, um tarólogo, alguém, um ateu, até uma pessoa que não queira saber de Deus, ele acha que não vai, que talvez ele aceite Jesus, ou também ele diga assim, não vou conseguir. A senhora hoje tem convicção da sua salvação plena, da minha salvação, da sua libertação. Com certeza, Deus me tirou do lamaçal do pecado, tirou da sujeira, porque quando a gente está no espiritismo, a gente vive num lamaçal do pecado, a gente vive numa sujeira muito grande. E desde que eu aceitei Jesus, todos que me conhecem sabem que o caminho é para a igreja mesmo, e que tudo aquilo foi passado, aquilo ali na minha vida foi passado. Deus me deu uma nova vida, uma nova história. Eu tenho convicção da minha salvação. E eu já disse para Deus que se um dia eu desistisse, Ele me guardasse bem antes, porque eu não quero voltar para aquela vida nunca mais, mesmo ganhando aquele dinheiro todinho, não vale a pena. O importante é a gente estar com Deus, saber que vai morrer, que vai para o céu. Sim. Não estar na sujeira ganhando dinheiro com a vida dos outros, os problemas dos outros. Era pessoa de logo cedo, 6 horas da manhã,
me ligando cheio de problema. Muitas das vezes eu ia dormir 2 horas da madrugada, a pessoa saindo lá de casa, porque se eu não botasse uma carta para ele naquela hora que ele estava perturbado, ele poderia até se matar e eu poderia ficar com essa consciência pesada, ia ter que atender ele. Então, a pessoa que é espírito passa por muitas dessas coisas. Então hoje a senhora tem convicção, né? Estou liberta. Está livre, liberta pelo poder do sangue de Jesus. Você que é crente aí do outro lado, que está nos assistindo, glorifique a Deus. Você pode escrever aí para a glória de Deus, né? Que os soldados do Senhor, o Senhor tem se levantado, muita gente tem se convertido ao nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus, ele é poderoso. E não existe religiões que o Senhor não possa entrar, não existe cadeias que o nosso Deus não possa quebrar. E eu estou aqui do lado dessa mulher que tem a convicção da sua salvação, né? Isso, deixou tudo, largou tudo por Jesus. Com certeza. Glória a Deus. Hoje, o que você tem a dizer às pessoas que vivem de bruxaria? Porque tem pessoas que pode ser até como você, talvez fosse para a igreja ou pensava em Deus, mas estava atado ali num laço do passarinheiro, que diz no Salmo de Salmo 91, num laço, numa jaula, numa gaiola espiritual. E o que você diria às pessoas que vivem de bruxaria ou querem fazer uma bruxaria para alguém agora, aí nessa tela aí, do outro lado? As pessoas que vivem na bruxaria, mesmo eu tenho muita amiga no Brasil e aqui mesmo na Suíça que trabalha com esse tipo de carta, de búzios, de tarô, essas coisas. Eu aviso para cada uma delas que saia enquanto é tempo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele a gente não vai chegar a alcançar o céu. Então deixa essa vida, porque tudo isso por trás de todo esse jogo que você joga, é Satanás que está por dentro. Só que ele leva a gente numa dimensão tão grande que a gente não consegue enxergar. E é ele que está por trás de tudo isso. E a gente fica fazendo, achando que está fazendo bem para um, arrumando emprego, achando que está trazendo o marido do outro de volta, achando que está ajudando família, a gente é engano. Tudo isso é engano. Só é orar e pedir para Deus que ele faz. Ele não vai cobrar nada. E aí pessoas estão gastando dinheiro sem ter, dinheiro suado para fazer esses trabalhos. E muitas das vezes o diabo dá e ele mesmo lá na frente ele toma, bota um problema bem maior. Então você que trabalha como cartomante, como espírita, ainda há tempo, ainda há salvação para você. Jesus ainda salva. Jesus salva, liberta, ele cura. Peça para ele libertar desse mal, porque a gente fica aprisionado e não sabe como. E às vezes as coisas estão tudo caminhando errado para a gente e a gente nem entende, porque o diabo mesmo ele atrapalha, ele dá um monte de cliente, mas ele também bota tanto problema que a gente mesmo não sabe nem se defender daqueles problemas que a gente entra. Com certeza. Então, não tenha medo de aceitar Jesus, porque o diabo ele não vai lhe matar, ele não tem poder de tirar a sua vida, ele não tem poder de fazer mal nenhum para você. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir do momento que Jesus vai cuidar de você. Glória e o diabo que vem dele, ele vai ser derrotado, porque ele vai cair, ele vai ser derrotado. Ele não tem nem a chave da casa dele. Sim. Pelo menos você e eu tem a chave da casa da gente. Verdade. E ele não tem casa, vive vagando por aí. Vivendo de derrota dos outros. Hoje a gente pode estar falando com alguém que não tem fé, né? Com alguém que nunca pisou os pés na igreja. E hoje a gente pode dizer que se a igreja orar, um bruxo assim como a senhora, ex-bruxa, né? Pode se converter. A igreja tem que orar para essas pessoas que é espírito, que é cartomante, que trabalha com qualquer tipo de bruxaria, banda, qualquer um desses tipos aí, para que Deus venha libertar, que venha curar. E também eu peço ao povo da igreja que quando chegar uma pessoa espírita na igreja, vocês não se levantem para olhar com olho de observação não, porque muitas das vezes aquela pessoa está querendo até naquele dia se entregar a Jesus. Mas quando as pessoas se levantam para olhar se é uma cartomante, se é um bruxo fulano de tal, se é uma espírita que foi na igreja, aquela pessoa vai ficar tão envergonhada que vai querer até sair da igreja. Então, quando chegar um bruxo macumbeiro na igreja, abrace, mostre seu amor verdadeiro que Jesus tem, que naquele dia pode ser a convenção dele naquele dia.
Porque foi uma coisa que trabalhou na tua cabeça também, né? Que você falou do seu testemunho. Meu filho trabalhava sempre na minha cabeça. E você disse assim, esse povo me conhece, sabe que eu faço mal, eu acho que esse aqui não é meu ambiente. Tinha pessoas que até esse mês mesmo eu descobri aqui na Suíça que tinha mal medo de mim, eu ainda na igreja. O povo, porque ela já foi uma ex-bruxa, eu morro de medo dela. Então quer dizer, não tenha medo não, porque eu hoje em dia prego o amor, eu prego Jesus para vocês. Prega o amor, prega Jesus. Glória a Deus. Porque ele tem vida eterna, vida com salvação, ele não cobra nada. Ele dá de graça a salvação. E nós como igreja devemos orar. Ore para aqueles que estão ainda presos. Orar pelos na por bruxaria. todos, né? Por todos. A gente tem o papel sempre de orar. Nós sempre levantamos orações, né? Deus abençoe as pessoas que estão no hospital, doente. Abençoe as pessoas que estão desempregadas. Abençoe as pessoas que estão enfermos. Abençoe as pessoas que estão no presídio. Mas é verdade que essa parte específica de batalha espiritual na área do feitiço, a gente não é tão forte assim, né? Depende da igreja. Depende da igreja. A igreja hoje parece que está dormindo. Se entrar um bruxo ou um satanista ou uma mãe, eles têm medo. O crente não está tão preparado assim para receber assim o porte de alguém que também quer salvação. Porque o céu também espera por essas pessoas. Porque na verdade ninguém obriga ninguém a aceitar Jesus. A conversão, ela vem de Deus para nós. O Senhor nos chama. Como Ele me chamou também, Ele também te chamou e vai chamar várias pessoas. Então o Espírito Santo de Deus não está impondo ninguém a ficar. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence o homem do pecado. Então não é pastor, não é ovelha, não é louvor, não é a religião em si. A pessoa quando quer aceitar Jesus, é ela que decide, é uma decisão pessoal. Como foi a minha, né? E como foi a sua também. Também um recado que eu dou para as pessoas, assim, quando mora junto com uma pessoa que é espírito ou macumbeiro, e eles não fiquem esculhambando, criticando, não, porque o macumbeiro, eles não brincam não, eles não estão para brincar não. Quando ele sabe que alguém fala mal dele, quando alguém critica ele, eles gostam de castigar. Então você faça atenção quando mora junto com uma pessoa espírita, você procure ter amor àquela pessoa, procure falar de Jesus, procure ter amor, respeite como uma pessoa normal que você respeita. Porque muitas das vezes as pessoas veem que fulano é macumbeiro e começa a criticar, começa a dizer nome, começa a xingar. Então o macumbeiro, dependendo da igreja até atrapalha. Então o macumbeiro ele fica caladinho, mas ele tem um negócio de meter no cacete. Então esse cacete aqui é perigoso, você não sabe onde está apanhando. Faz uma mandinga ali. Então você ore por ele, fala até de Deus se você for crente para ele. Sim. Porque ninguém pode julgar ninguém, só quem veio para julgar é Deus. Verdade. Ore por ele. Verdade. Trate ele bem. O segredo é tratar as pessoas bem. Glória tratar a Deus. com amor. Porque um dia ele pode ser salvo também. Assim como eu fui liberta por Jesus, ele também vai chegar o dia dele. Eu aviso a todo você que tem vontade de sair da macumbaria, da feitiçaria, e não tem coragem, tem medo, porque acha que o diabo vai mexer com a sua vida, vai botar você louco, é mentira do Satanás. Não vai acontecer nada disso. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, Jesus começa a cuidar, dando livramento, cuidando, e o diabo não vai ter poder nenhum na sua vida, a não ser que você dê brecha, fique indo para a igreja fazendo as coisas para o diabo. Mas se você tiver convicção que você vai servir a Deus e servir com fidelidade, com certeza tudo vai fluir para melhor. Então, eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele ainda vai fazer. Verdade. Porque Ele até hoje está sendo fiel na minha vida. Verdade. Fiel e verdadeiro, já veio muita alma para Deus aqui no Brasil. E esse sem filtro é para isso, né? Esse sem filtro é para falar para você que está aí, aumentar a tua fé, pedir de Deus que sempre, sempre, sempre o Espírito Santo de Deus te ajude. E se você se deparar com alguém, assim como seja ex-bruxo, cartomante, pessoas que estejam precisando do poder de Deus, o Senhor esteja contigo. Nessa manhã, ainda nesse começo da tarde, eu quero dizer para você que nós queremos orar pelas pessoas que estão assim,
né, para que Deus venha salvar as pessoas que são bruxas, porque eu quero juntar a tua fé com a minha. Eu estou falando com os crentes agora, as pessoas evangélicas agora, que nós venhamos fazer uma oração, assim como a Dona Marli entrou na igreja e o Espírito Santo de Deus foi lá e trabalhou do jeito que você sabe na salvação, e hoje ela tem convicção do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, da transformação 100% e total. Hoje, eu conhecendo essa mulher, eu sei que o poder de Deus é sobre ela, e como os céus podem ser abertos através de uma igreja que ora. Então a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus venha salvar as pessoas que estão acorrentadas. E eu oro agora junto com a Dona Marli para que isso seja verdade na vida de muitos. Vamos orar? Vamos orar então? Eu te convido para encerrar esse Sem Filtro. E eu te convido para que nós venhamos orar com a graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, nós queremos te apresentar, meu Deus, a nossa vida. Quero te apresentar, meu Deus, as pessoas que vivem em cativeiro espiritual. Nós queremos orar agora, meu Deus, se alguém está fazendo qualquer nível de bruxaria, encantamento, feitiço. Deus, nós queremos declarar nessa tarde, Espírito Santo de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Pai, seja desfeito agora todo o mal, Deus querido, todo encantamento, todo levantar de vela. Deus querido, nós queremos dizer em teu nome que as pessoas serão salvas pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus, envia teus anjos agora e seja desfeito agora no mar, na água, no cemitério. Deus, seja desfeito agora todo o levante do inimigo. E eu creio, Espírito Santo, que o teu poder seja hoje feito sobre a vida deles e vai desamarrando toda a macumbaria, toda a obra contrária, toda a obra do mal. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o poder de Deus vai alcançar não só os bruxos, como aqueles que também vão atrás de feitiço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada, Dona Marli. Shalom Adonai. Que Deus abençoe sua vida. E se você já é cristão, continue na força, no poder e na graça do Espírito Santo. E se você faz consulta com bruxo, assista essa live, corre para uma igreja, porque Jesus Cristo te ama. Ele também quer te libertar, em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.